Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler o livro de Amós, continuar o livro de Amós, no capítulo 4 a 6 e Eclesiastes 7. Em Bíblia, só um momento que eu tenho que mudar aqui, que está errado. Eita. Foi aqui, só um pouquinho, gente, que a minha Bíblia mudou aqui. Nova linguagem internacional. Pronto. Já foi. Amós 4. Ouçam essas palavras. Vocês, vacas de Baçã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas no muro e vocês serão atirados na direção do Hermon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gigal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e fiquem proclamando por aí suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso o que gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda os castigarei, ó Israel. E, porque eu farei isso com vocês, preparem-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 5. Ouça esta palavra, ó nação de Israel. Este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar, está a virgem Israel. Abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor, a nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gigal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gigal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor que terão vida. Do contrário, ele romperá como um fogo entre os descendentes de José. E a devastará, e não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada,
e do dia a noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, o Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal, e detestam aquele que conta a verdade. Vocês pisam no pobre e o forçam dar-lhe o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem o suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústias em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não, vocês carregaram o rei Sicuti e Kium, imagem dos seus astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 6. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, e depois prossigam até a grande Ramate, e em seguida desçam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham em suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes do que vivem no ócio. O Senhor soberano jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali, há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá, calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor, pois o Senhor deu a ordem,
e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Pode alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. E vocês que regozijam pela conquista de Lodebara e dizem, acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela oprirá desde Lebo-Hamate até o vale de Arabá. Eclesiastes, capítulo 7. Um bom homem é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que um riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores dos que de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas, quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que um homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar de sua justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo, não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal dos outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Amém. Gente, que porção, né? Maravilhosa. Eclesiastes é forte, né? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre Eclesiastes. Vamos aqui
meditar em Amós, é algo muito tremendo que o Senhor está falando conosco nesta manhã. A gente vê que no capítulo 4, o Senhor ele vai fazer uma série de advertências, né? E no capítulo 4, ele vai falando a forma como ele trouxe ali a disciplina sobre Israel. E ele repete mais ou menos 5 vezes, contudo, não vos converteste a mim, né? Ele fala, eu fiz isso e vocês não se converteram a mim. Aí ele vai dando outra lista e fala, vocês não se converteram a mim. 5 vezes o Senhor repete isso, né? E aqui demonstra um lamento do Senhor, sabe? Ele está lamentando, é uma frase que ela soa dolorosa, né? 5 vezes o Senhor, ele repete isso, mostrando algo profundo sobre o caráter do Senhor, né? Ele está falando aqui, quando ele fala sobre, contudo, vocês não se converteram, né? Essa palavra aqui no hebraico é a palavra shuv, e ela tem como significado, né, um retorno completo ao relacionamento, uma restauração da comunhão perdida. É uma mudança de coração, não apenas de comportamento, mas é uma mudança interna, profunda, real, sabe? Então, o verdadeiro arrependimento, né? O techuvá genuíno. E tem um paralelo aqui que a gente pode fazer com esse lamento do Senhor, que está em Lucas, que nós lemos recentemente, Lucas 19, quando Yeshua, ele chora, né? Quando ele olha ali Jerusalém, ele chora, esse versículo fala assim, ó, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos. Quando Yeshua chora ali, né? Porque ele estava vendo o que ia acontecer com Jerusalém, por causa da apostasia, né? Por causa da rebeldia. Então, a gente vê aqui, né, em Amós 4, o Senhor, ele traz várias advertências que foram ignoradas. E aí, em Lucas 19, Yeshua fala, se tu conhecesse nesse teu dia, né? Aí, em Amós 4, contudo, não vos convertestes. Em Lucas 19, não conhecestes o tempo da tua visitação. Aí a gente vê em Amós 4 aqui, coração partido de Deus, né? E em Lucas 19 a gente vê Yeshua chorando, né? Em Amós a gente vai ver o julgamento que veio e em Lucas 19 a destruição que foi profetizada ali, né, por Yeshua. Então, tanto em Amós quanto em Lucas, a gente vê algo lindo do caráter do Senhor, que é um amor leal, que é um amor que persiste apesar da rejeição. Gente, isso é muito profundo. Se a gente analisar, né, nas nossas vidas, quantas vezes o Senhor foi persistente conosco, quantas vezes nós rejeitamos a voz do Senhor por um coração orgulhoso, endurecido, mas o amor dele é um amor leal, e persistiu e persiste. É muito tremendo, gente. Deus, ele multiplica as oportunidades dele, e isso é a misericórdia dele, abundante, que se renova a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós.
E a gente vê aqui nesse capítulo a dor do coração do Senhor pela dureza do coração do homem. Porque a forma como o Senhor disciplina, muitas vezes, ali o julgamento, Deus não tem prazer nisso. O prazer dele é ver o homem abrindo os olhos e voltando para ele. Porque o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. A correção, ela é algo necessário. A correção, ela está intrínseca ao amor. Porque se não existe a correção, né? Ao quê? Qual é o resultado? É se perder. O resultado é a morte. Então, a correção, ela é algo que ela é intrínseca, ela faz parte. Deus corrige a quem ama. A gente vê os resultados caóticos de uma sociedade onde a gente está vendo muito essa questão do amor positivo, né, da educação positiva. A apóstola Mara está aí, pode falar para a gente, né, o caos que tem sido numa geração que não tem correção, né, que não tem limites, é destruição. O homem, ele se autodestrói quando não existe os limites, quando não existe a correção. Então, isso é algo que a gente vê do próprio caráter, né, de Deus, do amor de Deus. A correção, ela é boa. A correção, ela é maravilhosa. Nós precisamos ter essa visão, desmistificar que a correção é algo ruim, né? A correção, ela é algo, ela é maravilhosa. Muitas pessoas, às vezes, têm uma visão errada, né? Leva, às vezes, para o lado pessoal, se entristece, né? Se fere, se fecha ainda mais quando é corrigido. Não, a correção, ela precisa ser vista como algo maravilhoso, como algo bom, porque é isso que nos tira, muitas vezes, da cegueira, de uma zona paralisante, de um lugar, né, de morte, e nos leva, nos impulsiona a caminhar no caminho reto, no caminho de paz, no caminho de vida. Então a correção, ela é bênção. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 5, o Senhor, ele fala assim, ó, me busquem e vocês viverão. Amós 5:4 diz assim, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai e vivei. Não me busquem em Betel, nem venhas a Gilgal, nem passeis em Berseba, porque Gilgal certamente irá para o cativeiro, e Betel se tornará em nada. Então, esse buscai aqui, que o Senhor está falando, né, essa palavra aqui no original, ela traz no sentido de uma busca com intensidade. É como alguém que procura algo que está perdido. Você já teve aí na sua casa alguma coisa que você precisava muito, que você sai que nem um desesperado procurando, e você não para de buscar até que você encontre? É mais ou menos essa aqui, essa busca aqui que o Senhor está falando. De você buscar até encontrar Ele. Porque o Senhor, Ele se faz achado. Ele se faz achado daqueles que o buscam verdadeiramente. Então, se você buscar, o Senhor, ele vai se fazer achado de ti. Então, é você buscar de todo o coração. É você ter um relacionamento pessoal com ele e não um ritual religioso. Amós, o livro de Amós, ele é sobre isso. É o cerne do livro de Amós. Esse é o ponto. O Senhor, ele não quer um ritual religioso, ele quer um relacionamento pessoal. Aqui é o Shema, né? O que é o Shema? Shema, ouve, ó Israel, Shema, ouve. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Deuteronômio 6:5. E aí ele vai falar, buscai e vocês viverão. Então é uma vida plena. Não é meramente existir. Não é meramente existência, mas é uma vida plena. É uma vida plena. É uma vida com comunhão com Deus.
onde seu espírito, sua alma e seu corpo físico recebem, né, essas bênçãos da comunhão que é doce, que é maravilhosa com Deus. É uma vida e vivereis. Essa vida é uma vida eterna. É uma vida que ela começa aqui e agora e ela reflete para uma eternidade inteira com Ele. Então, isso aqui contrasta totalmente com a questão da morte espiritual, da idolatria. A idolatria, ela tem morte espiritual para oferecer. Mas a busca ao eterno, ao único Deus, aquele que é o autor da vida, ele proporciona isso para nós, essa vida eterna, que começa aqui e agora. Aqui e agora. Em João 14, Yeshua diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É tremendo, gente. Meu Deus. Não basta Yeshua dizer, eu vim para que vocês tenham vida. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele está deixando claro aqui, é uma vida eterna. Aleluia. Então, quando nós buscamos aquele a quem devemos buscar, né? Nós buscamos a própria vida, ele é o autor da vida, e é isso que nós recebemos, vida, vida em abundância, né? Então, aqui, o Senhor está falando, olha, não busquem aqui, não busquem ali, né? Não busquem em Betel, não busquem em Gilgal, não busquem em Berseba. Não busquem substitutos, mas busquem o próprio Deus. Busquem o próprio Deus. Porque não adianta muitas vezes você ir na casa de Deus, né? E ir de uma forma religiosa. Porque você está ali sendo um religioso, né? E aí não é isso que o Senhor quer. Então o Senhor está falando, não busquem substitutos, não busquem aqui ou ali, né? Mas busquem de todo o seu coração, de todo o seu coração. Ali naquele templo, Betel, né, se tornou uma casa de ídolos. Betel se tornou uma casa de ídolos. Gilgal, que foi um local de renovação, se tornou um lugar de apostasia. Berseba, que foi ali que tinha o poço do juramento, ele se tornou um lugar de falsas promessas. Então, esses lugares foram lugares extraordinários da manifestação de Deus, pela conduta dos homens que ali estavam, né? Eles contaminaram, eles modificaram a estrutura daquele lugar pela sua idolatria, pela sua apostasia, pelas suas falsas promessas. Então o Senhor está deixando claro aqui, ó, não quero que vocês busquem aqui, ali, não quero que vocês me busquem, buscar o próprio Deus. E aí, gente, no capítulo 5, no 21, 24, aqui é muito forte. Meu Deus. Aqui o Senhor deixa bem claro, né, sobre tudo isso. No versículo 21, ele vai falar assim, ó, eu odeio, abomino completamente as suas festas. Não sinto prazer nas suas assembleias solenes. Se vocês me apresentarem ofertas queimadas e ofertas de grãos, eu não aceitarei. Tampouco considerarei as ofertas de paz do gado criado em confinamento. Aí ele vai falar assim, ó. Poupem-me do barulho de seus cânticos. Gente, misericórdia. Não quero ouvir o toque de seus alaúdes.
ou o toque dos seus instrumentos, não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Em vez disso, que a justiça corra como água, e a retidão como uma corrente ininterrupta. Meu Deus, gente, olha como é forte isso. Aqui, essas palavras aqui que o Senhor fala, aborreço, eu desprezo, né? Ele está aqui no hebraico, quando ele fala essa palavra aborreço, no original é um ódio intenso, não é uma mera desaprovação, é realmente um ódio intenso. Esse desprezo aqui é uma rejeição completa. Aqui, quando ele fala dos holocaustos, né, das ofertas de dedicação total, as ofertas de alimento, que eram expressões de gratidão, as ofertas pacíficas ali eram as celebrações de comunhão. Todos foram rejeitados. Por quê? Porque eles estavam desconectados da justiça. Estavam desconectados, era meramente aquela coisa religiosa. É o que eu sempre falo, nós estamos nus diante do Senhor. O Senhor, ele vê o teu coração, a tua intenção, os teus sentimentos, o teu pensamento. Não adianta você chegar lá, né? Às vezes você chega lá para entregar uma oferta, chega lá para cantar e o teu coração está longe, ó. Você está pensando em outra coisa. Você está ali no automático, você está ali. Gente, é muito sério. É muito sério. Aqui, quando ele fala, né, que sobre que ele fala assim, ó, me poupem dos toques dos seus alaúdes ou das melodias dos seus instrumentos, porque isso aqui é uma música sem significado para Deus. É como um barulho irritante, porque não tem adoração. Não está fluindo na adoração. Não está fluindo. Mesmo aqueles cânticos e instrumentos ali, que era para ser algo sagrado, se torna um ruído para Deus. Um ruído. Deus, ele não ouve, ele não recebe quando o coração está longe. E aí, o que o Senhor fala? Ó, em vez disso tudo aí, que a justiça corra como água e a retidão como uma corrente ininterrupta. Né? O que ele fala aqui, nesse caso aqui da justiça, do juízo, né? É da justiça você tomar decisões que são corretas. A retidão é você fazer aquilo que é certo. Você fazer aquilo que é certo. Não aquilo que você acha, aquilo que você quer, não. É você sabe o que é certo, então faz o que é certo. Tome decisões corretas. Não fique no limbo, não fique no meio do muro. Já contei a história do muro aqui para vocês, né? A historinha do muro é assim, ó. Tinha um homem no meio do muro, em cima do muro. E de um lado tinha, né, o povo de Deus, tinha lá os servos do Senhor, tinha lá os anjos, e no outro lado tinha o quê? O inferno, né? Tinha lá o pessoal da concorrência lá. E aí, aqueles que estavam aqui no céu olhavam para o homem e falavam: vem, vem, pula para cá, desce daí, vem para cá. E os outros que estavam lá na concorrência, né, no inferno, nem chamava ele. Aí perguntaram assim: por que você não está chamando o homem para ele descer, o pessoal do inferno? Aí o diabo falou assim: porque o muro já é meu. Aquele que não toma decisão, aquele que está ali sempre, né, sabe o que tem que fazer, mas não faz, já está lá. Já é dele. Então o Senhor está falando aqui, ó, a justiça é você tomar decisões que são corretas. A retidão é fazer o que é certo.
E quando ele fala, eu quero que essa justiça corra como águas. As águas, elas têm uma força irresistível. Elas vão, não tem nada que pare, elas vão correndo. Elas descem sobre o ribeiro, elas vão correndo, e elas vão o quê? Purificando. Olha o que Deus está falando, gente. Elas vão purificando, é aquela justiça que vem purificando. E a retidão, ó, como uma corrente ininterrupta. Ou outras versões vão dizer rio perene, que isso é o quê? É um fluxo constante, não é intermitente, sabe? Vai, não vai, vai, não vai, não é um fluxo constante. Um fluxo constante. A gente vê em Mateus 23, Yeshua dizendo contra os religiosos, né? Ele vai dizer, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endo, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Em Mateus 12 ele diz assim, ó, e amá-lo de todo o coração é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. É forte. Meu Deus, gente. A gente precisa entender quem é o nosso Deus. A gente precisa entender que uma vida com Ele, quando a gente está caminhando com Ele, não é uma vida religiosa. Deus nos vê, gente. Ele nos vê completamente, interiormente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões, a forma como a gente está escolhendo caminhar, a forma como a gente chega para adorar Ele. Então, as nossas, né, os nossos cultos, a forma como a gente chega para adorar o Senhor deve fluir de um coração justo, deve fluir de um coração voltado ao Senhor, de um coração convertido, quebrantado, né, sem reservas. As músicas e rituais, né, sem transformação de vida, elas são vazias. São vazias. Porque a verdadeira adoração, ela se manifesta, né, nas nossas ações, na forma como a gente age com o Senhor e com o nosso próximo. É forte, gente. Meu Deus. É fortíssimo. Então a gente vê que o Senhor, ele não deseja apenas cerimônias, rituais, mas ele deseja corações. Corações que o busquem verdadeiramente. Deus não quer rituais vazios, mas ele quer corações transformados. Transformados. Amós vai dizer, ó, buscai-me e vivereis. Isso exige o quê? Que a justiça, ela corra como águas na tua vida. Que vai revelar, né? Que vai revelar aqui uma adoração verdadeira. Porque a adoração verdadeira, ela não se mede pelo volume aqui da nossa voz, dos nossos cânticos, mas pela profundidade dos nossos corações, das nossas atitudes, das nossas intenções em fazer aquilo que é justo, que é correto, em amar o nosso próximo, em atender as necessidades daqueles que necessitam. Então, Yeshua, ele chora sobre Jerusalém porque ele via um povo religioso, mas não era um povo que não tinha misericórdia. Os templos eram cheios, mas os corações eram vazios. Então, a pergunta não é aqui se você frequenta, né, os lugares religiosos,
Mas se a tua fé, ela transborda verdadeiramente aquilo que você tem aprendido e recebido do Senhor, em atos de justiças, que vão fluir na sua vida como um rio ininterrupto, que vai gerando essa transformação na tua vida dia após dia, que vai restaurando a dignidade humana, os princípios dele. Então, esse é um chamado profético para nós aqui, que Amós está aqui, ó, ecoando sobre as nossas vidas, esse chamado profético, para que nós sejamos verdadeiros adoradores, que vivem em justiça, e não aqueles que apenas cantam, mas aqueles que vivem em justiça. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, renove a tua vida, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos, muita graça, que você venha externar através das tuas ações, a tua fidelidade, o teu comprometimento, o teu amor e a tua adoração real a Ele, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, queridos, até amanhã. Shalom, shalom.